gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Eu tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, é mais um caso criminal. Eu espero muito que vocês gostem, eu espero o feedback de vocês aqui embaixo também. Deixem o seu like, se inscrevam no canal que me ajuda bastante e divulguem o canal pra quem vocês acham que se interessa por esse tipo de conteúdo. Também, se acharem interessante, estejam compartilhando esse vídeo que me ajuda bastante. Então é isso, gente. Vamos pro caso. Então, gente, o caso que eu escolhi hoje pra trazer aqui pra vocês no canal é o caso Bobby Worley. E eu espero que vocês gostem, é um caso bem interessante, eu nunca tinha ouvido falar sobre ele, eu descobri porque eu estava procurando um caso diferente pra trazer aqui, e aí eu achei esse. Então eu vou começar o caso e eu espero muito que vocês gostem de verdade mesmo e que vocês deixem sugestões aqui embaixo de que caso vocês querem que eu traga no próximo vídeo. É isso, vamos começar. Vamos lá, gente, quem era esse cara? Ele foi um homem que nasceu em Fairmont, nos Estados Unidos. Ele era o caçula de 7 filhos. Ele nasceu dia 18 de dezembro no ano de 1938. E a gente não tem muitas informações sobre a vida dele. Não tem muito sobre a sua biografia. O que a gente tem são registros criminais, passagens criminais, que no caso são coisas que ele esteve envolvido. Então, essas são as únicas informações que a gente consegue encontrar na internet sobre ele. De biografia a gente não tem praticamente nada. Um dos registros que se tem no nome dele, inclusive, é no ano de 1963, ele foi condenado e acusado, de estuprar uma mulher, então ele foi condenado por isso a 3 anos de prisão. Um tempo depois, logo depois de ele ser liberado, ele acabou mudando o nome dele para Bob Wells e ele passou a morar com seu irmão em Bronx, que fica em Nova York. E foi assim que ele começou a construir a sua extensa ficha criminal. Em 1968, ele acabou se envolvendo em uma briga com uma vizinha e ele estava agredindo um dos filhos dessa vizinha. Então ela ameaçou chamar a polícia e nesse momento ele então fugiu. E a partir daí ele foi dado como desaparecido pela família dele então, porque ele nunca mais foi visto desde esse acontecimento, Ele ficou com esse status de pessoa desaparecida por volta de uns 25 anos. Até que eles conseguiram descobrir o que realmente aconteceu com ele, que vocês vão descobrir mais pra frente, quando a gente chegar nessa parte. É nesse momento que acontece uma coisa que choca a todos. Um corpo é encontrado dentro de um baú. E aí, então, eles começam a buscar explicações para esse crime horrível, porque o que tinha dentro do baú realmente era uma cena muito cruel e foi muito perturbador o que fizeram com ele, No ano de 1993, Louis Taylor acabou indo para o apartamento de Dorian Corey, que tinha nascido realmente como Frederick Legg, mas havia assumido uma nova identidade após colocar implantes mamários numa cirurgia, em 1960. Acabou então se popularizando e se tornando uma figura muito famosa no meio das drag queens lá em Nova York. No dia 29 de agosto de 1993, daquele mesmo ano, Dorian Corey acabou vindo a falecer aos 56 anos de idade devido a complicações relacionadas com a AIDS e ela deixou um apartamento em Manhattan. Para explicar para vocês quem era Louis Taylor, era também uma drag queen que havia cuidado de Dorian Corey nos seus últimos dias. Então ela tinha acesso àquele apartamento, àquele local, porque ela tinha cuidado dela algum tempo antes dela vir a falecer. Ela então foi acompanhada de 2 homens até o apartamento em busca de fantasias de Halloween. E o que ela encontrou lá foi extremamente surpreendente e macabro. Ela não achou fantasias de Halloween. Ela achou, tudo, vamos dizer assim, menos fantasias de Halloween. Ela foi pra lá buscar essas roupas porque ela esperava conseguir vender um pouco do guarda-roupa de Dorian Corey, pra conseguir um pouco de dinheiro com aquilo ali e pra que outras pessoas pudessem utilizar as roupas, já que ela não ia poder mais usar porque ela não tava mais ali, Eles passaram por penas, lantejoulas, tecidos, até que um grande armário, ele tinha um saco xadrez que tava com umas roupas verdes. Até que eles chegaram a um grande armário que tinha um saco de roupa xadrez verde mofado. E esse saco ele chamou muita atenção de Taylor, e então ela resolveu averiguar um pouco mais do que se tratava aquelas coisas ali, A Taylor disse à revista New York em 1993, eu só peso 135 quilos, eu não conseguia levantar essa coisa. Ela estava se referindo à sua impotência, de achar o zíper para poder abrir aquele saco ali, para poder ver o que tinha dentro, Ela então entregou um par de tesouras para um dos homens que estava junto com ela, para que ele pudesse pelo menos ver do que se tratava ali. Então eles perceberam que além do negócio ser muito difícil de carregar, impossível praticamente, porque era muito pesado, ele compensava, tudo que ele não era possível de fazer ali, não era possível de carregar, de transportar ele de um local para o outro, ele compensava no mau cheiro característico. Sem olhar muito mais, então eles resolveram logo chamar a polícia para que a polícia fizesse o trabalho deles e investigasse. Aí eles começaram a mexer várias camadas,
Mexeram primeiro no tecido da bolsa, depois na parte que provavelmente era de um couro que era feito de plástico, que era couro falso, e toda essa descoberta ela revelou uma visão terrível. Por conta do forte e grande estado de decomposição, o corpo ele já estava parcialmente mumificado. Então eles se espantaram muito, porque eles abriram aquele negócio ali e tinha um corpo em posição fetal, praticamente todo mumificado, porque fazia um tempo já que ele estava ali, que havia ocorrido aquela morte, então ele já estava nesse estado de decomposição. O seu rosto ele era antes marrom, ele agora estava roxo e amarelo, de tanto tempo que fazia que aquilo tinha ocorrido, né, que ele havia perdido a sua vida. Suas orelhas agora elas eram nada mais nada menos do que apenas cartilagens, não tinha mais orelha, tipo, elas também estavam todas desfiguradas, vamos dizer assim. Ele estava usando seus shorts boxer azul e branco, esfarrapados, e ele havia levado uma bala na cabeça. Por conta dele ter sido baleado na cabeça, ele estava com um buraco naquele local, né? Havia muitos obstáculos para que eles conseguissem uma identificação correta e precisa daquele cadáver, né? De quem se tratava aquele corpo. Eles, apesar disso tudo, de todas essas dificuldades que eles encontraram, eles conseguiram extrair impressões digitais do cadáver e através disso eles puderam identificar aquele corpo como sendo de Bob Worley. E de acordo com relatos da família, ele havia se afastado deles e desde então ele não havia sido mais visto. Isso em meados de 60. Com essas declarações de que ele não havia sido mais visto e tudo mais, e com o método de datação da polícia chamado pull tab, eles concluíram que o tiroteio ele havia ocorrido fazia pelo menos 20 anos, pelo estado em que o corpo se encontrava, né, e como ele estava agora. Em um certo momento, o irmão de Bob Worley lembrou que ele havia mencionado que ele estava num relacionamento com um travesti chamado Dorian. O seu corpo ele foi escondido naquele baú para evitar escândalos e para que um crime ele fosse encoberto, né, para que ele não viesse à tona. Os dados superficiais indicam que a Dorian Corey tinha poucas razões para cometer algum crime violento desse nível. Ela era graduada pela Parsons School of Design e ela tinha um talento muito especial para o design gráfico. Algumas coisas que se destacam são o comportamento dela. A gente pode observar um pouco mais numa filmagem mais extensa que se tem dela, que se chama Paris is Burning, que é um documentário de Jenny Livingston. E em algumas entrevistas também pode-se perceber o comportamento dela, que ela era bem espirituosa, realista e imperturbável. Ela dizia, né, todo mundo quer causar uma impressão, alguma marca no mundo. Então você pensa, você deixou uma marca no mundo se você apenas passar por isso. E algumas pessoas se lembram do seu nome. Se você atirar uma flecha e ela for muito alta, grite por você. E basicamente o que ela quis dizer é, né, tipo assim, faça alguma coisa pra ser lembrado, não importa se a coisa que você vai fazer vai ser ruim, eles vão lembrar de você. Entendeu? Vão lembrar por bem ou vão lembrar por mal. Algumas questões ainda permanecem sem resposta. Por exemplo, por que ela poderia ter cometido esse assassinato? Qual o verdadeiro motivo, né? Qual era a relação dela com Robert Bob Worley? Apesar da falta de evidências ou fontes que ainda estão vivas, né, no caso testemunhas, essas questões elas geraram uma série de teorias. E também outra pergunta que ainda é feita bastante é como e por que o corpo ele foi preservado e não descartado? Por que o corpo foi guardado e não jogado fora, por exemplo, desovado, né? Por que não foi feita uma desova e sim armazenou, né? Não faz muito sentido, assim, sem essas explicações a gente entender o que aconteceu certinho, né? Aí por isso que começaram algumas especulações e por conta disso algumas teorias surgiram. Eu vou falar delas pra vocês. Embora não tenha sido levado adiante, alguns ainda acreditavam que Corey estava protegendo o verdadeiro assassino e que não era ela responsável por tudo aquilo, que ela fez isso pra proteger ou pra encobrir o crime de alguém, né? É dito que no ano de 1988 ela acabou mudando de um apartamento para outro, que ficava a 10 quarteirões, né, do antigo dela. E o que é mais plausível de acreditar é que o corpo ele estava no armário antes dela se mudar já e que ela só fez o transporte do corpo de um local para o outro. Alguns também dizem que Bob Worley era um ladrão e ele invadiu a casa de Dorian Corey e ela foi agir em legítima defesa e acabou baleando e ele veio a óbito. Porque nessa época era muito comum crimes violentos acontecerem por ali, né? E pra própria proteção dela, ela tinha uma arma e as pessoas sabiam que ela tinha uma arma, né? Tipo, as amigas próximas, né? E pessoas que conviviam com ela. É dito também que ela tinha deixado uma nota junto com o corpo, e na nota ela dizia: este pobre homem invadiu minha casa e estava tentando me roubar. Além disso, essa teoria ela também sugere de que uma possível razão para ela ter mantido o corpo dele lá foi porque uma drag queen negra que viveu
em uma área pobre e perigosa nos anos 60 e 70, ela tinha poucas chances de provar sua inocência pra polícia, né? Ela não ia ter muita credibilidade por conta das condições sociais e por conta da sociedade em si, né? Das discriminações que ocorriam naquela época. Lembrando que isso tudo seria plausível caso realmente o crime tivesse sido comprovado que ele ocorreu em legítima defesa, né? Que não foi um assassinato, e sim foi uma legítima defesa. No caso, para evitar que ela morresse, ela teve que fazer isso para poder se defender, porque senão ou era ela ou era ele que iam vir a falecer. O que predominava era que Bob Worley e Corey tinham tido um relacionamento amoroso, romântico, turbulento, e que ele chegou a uma conclusão trágica e ele terminou dessa forma tão cruel com um crime passional. De acordo com Taylor, Corey tinha escrito uma história curta em terceira pessoa que falava que uma mulher transgênero ela havia assassinado seu amante por conta dele ter intimidado ela a fazer uma cirurgia de redesignação sexual. Essa história ela estava escrita à mão num pedaço de papel amarelado por conta do tempo que já estava escrito, né? Porque fazia muito tempo. Então a folha vai amarelando conforme o tempo vai passando e ela vai ficando envelhecida. A história ela parecia pelo menos autobiográfica. E Corey, ela tinha implantes mamários, né? E ela possivelmente havia tomado hormônios femininos também, né? Algumas pistas adicionais que eles têm apontam para isso. Uma amiga de Corey, ela relatou que, hospitalizada em uma névoa de morfina, ela havia confessado a sua amiga Sally nos seus últimos dias. De qualquer forma, não importa qual relacionamento eles haviam tido, eram relacionamentos muito carregados. Uma peça feita que sonda a psique de Robert Worley, ela sugere que ele pode ter lutado para reconciliar as pressões de parecer masculino e direto com a sua atração por Corey. Afinal, Corey era uma pessoa trans, a gente tem que lembrar disso, e que havia muito preconceito na época, então ele sofria muita pressão por conta disso, de se assumir, vamos dizer assim. E talvez isso levou ao que levou, e aí acabou acontecendo essa crueldade. Porque a gente tem que lembrar que ainda existe muito preconceito. Hoje em dia ainda existe, então lá naquela época era pior ainda. O dia que um homem se sentia atraído por uma pessoa trans era visto como uma coisa ruim. Então os homens eles geralmente negavam essa atração, ou eles tentavam repelir esses sentimentos, então eles guardavam para eles e internamente para que não viessem a ser expostos e que não sofressem nenhum tipo de retaliação ou preconceito por conta da sua sexualidade, né? Quanto ao cadáver, né? Richard Mayman, ele concluiu que descartar seria muito pior, porque ia descartar lá na congestionada Manhattan, né? E ele cobriu então o corpo de bicarbonato de sódio e envolveu ele numas substâncias químicas ali, né? Pra tentar neutralizar o odor que ficava do cadáver, né? O odor cadavérico. Que conforme vai avançando o estado de decomposição, esse odor ele vai ficando cada vez pior, né? E é um odor bem característico. Ainda assim, algumas perguntas que ficam ainda como que Corey se safou desse assassinato? Alguns fatores que podem corroborar para a explicação disso são a frieza e a graça consistentes nas ações de Corey, o afastamento de Worley da sua família, que fez com que eles não tivessem mais notícias dele, então ele foi olhado como desaparecido e ele demorou para ser encontrado, tipo, muito tempo, anos e anos. Então a família ficou sem notícias nesse tempo todo. Pensem o quão difícil deve ter sido isso pra família, sem saber se ele estava vivo ou morto. Sabiam que ele não estava mais lá. Tipo, que ele tinha sumido do mapa, mas não que ele não estava mais na Terra, vamos dizer assim. Falta de documentação sobre a vida dele também pode ser um fator que tenha ajudado pra isso, pra que esse crime fosse encoberto, vamos dizer assim, por mais tempo, né? Talvez toda essa obscuridade do crime, ela se dava principalmente pelo fator socioeconômico, pela invisibilidade dos negros pobres e sexualmente complexos, né? Que estavam passando por aquele período de turbulência entre 1960 e 1970 nos Estados Unidos. Ainda assim, o que quer que tenha unido Corey e Worley, e o que quer que tenha acontecido para que chegasse ao ponto que chegou, no dia da morte de Worley, acabou que Dorian fez o que ela tinha falado que todos deviam fazer para serem lembrados, né? Ela acabou deixando a marca na vida de Worley, não só na vida dele, assim como na vida da família, de todos os amigos e de todas as pessoas que o conheciam, né, e gostavam dele como pessoa. Então ela acabou deixando uma marca irreparável para todas essas pessoas que sofrem com essa perda, né. Então foi esse o caso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem a opinião de vocês aqui embaixo sobre o que vocês pensam desse caso e as teorias, qual vocês acreditam que é a mais plausível e por quê. Se vocês tiverem alguma informação que eu acabei não passando aqui no vídeo, se quiserem deixar aqui embaixo também, eu vou estar lendo e eu, de repente, consigo fixar o comentário de vocês. E é isso, gente.
Eu espero ver vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau!